isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Deus seja louvado, glorificado o nome de Jesus, Ele te ama, eu também, amém, glória a Deus. Louvemos ao Senhor pela bondade e misericórdia do nosso Deus. Ele é sempre bom, Ele é sempre misericordioso, Ele nunca deixa de ser bom e nunca Ele deixa de ser misericordioso. Nós é que vamos com o pensamento errado, carnal, nos afastamos dele, né, achando que Ele está raivoso, achando que Ele está nos culpando, nos condenando. Mentira, não é nada disso, porque Deus não está condenando e culpando ninguém. Ele está dando a graça dEle em abundância para nós andarmos com Ele, para nós buscarmos a palavra, tudo pela graça. Você não busca a Deus porque você decidiu. Não, senhor, nem pense. Você busca a Deus porque a graça de Deus foi liberada na sua vida. Então é abundante essa graça. Ele nos ama, Ele nos dá a graça dEle. A graça é uma pessoa, lembra? É Jesus. A graça de Deus é Jesus completamente. A vida dEle que está em nós. Por isso nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça e lá receber auxílio e misericórdia para todas as situações da nossa vida, está escrito isso, não é? Então nós podemos com confiança entrar, porque Ele está sempre de braços abertos nos esperando. Igual o filho pródigo que estava perdido, mas pensou no pai, e o pai só esperando. Que dia que ele vem, eu estou esperando. Quando ele apontou lá longe, ele já foi junto, foi se encontrar. Deus não está no trono lá com o cetro, vamos ver se eu vou abaixar o cetro. Esse não é o caráter do nosso Deus. Jesus já mostrou com a parábola do filho pródigo, mostrou como que ele age. O pai está te esperando cada dia, cada minuto. Ele está te esperando para ter um encontro com você. Então ele fica de braços abertos. Quando ele vê que você vem, ele também dá os passos em sua direção para te abraçar, para te beijar, para coroar você com a glória dele. Está escrito em Salmos. Entendeu? Então, este é o caráter do nosso Deus. Esse que é o caráter. Ele nos quer, tanto que Ele deu Jesus para morrer, para que nós pudéssemos ter esse Deus que é Pai. Agora Ele é o nosso Pai. Nós entramos na filiação, que nós não éramos nada, estávamos perdidos nas trevas. Aceitamos Jesus, entramos na filiação de Deus. Somos filhos, então Ele cuida dos filhos dele. Tá? Então, ele põe um paralelo nisso, dizendo que como que é o pai natural, o pai carnal. Ele põe no paralelo que ele nunca vai dar a pedra em vez de dar pão para o filho, quando o filho pede. Jamais o pai faz isso. Que dirá, Jesus diz, que dirá Deus, o Pai. Então é questão de você se sintonizar com Deus. Esse é o problema, falta de sintonia com Deus. Quer sintonizar com Deus de acordo com o padrão mundo? Não vai. É o padrão Jesus Cristo, é o padrão Bíblia, a palavra, que aqui está o caráter de Deus. A hora que você entra nesta condição, você se afina com Ele. Então, você está alinhado a Ele, você é abençoado. Isso é o máximo, né? Porque Ele é bom mesmo. Ele é sempre bom. Põe isso na tua cabeça. Deixa o Espírito Santo revelar isso, que Deus é bom. E é óbvio que se você está indo por um caminho errado, Ele vai mostrar que você está errado. Porque se você for para o caminho errado, a crise que vai vir na sua vida, o resultado daquilo, é danoso. Você vai ter que aguentar. Porque você escolheu o caminho errado. Você vai ter que aguentar. Tudo que acontece de errado na nossa vida, nós demos uma porta aberta para o diabo. É assim que acontece. Porque Deus não quer. Ele não nos prova com coisas ruins, com doenças, com tragédias, com coisas ruins, nada disso. Quando diz aqui que Deus nos prova com a palavra, Ele quer que nós estejamos firmes nela, para que ela produza em nossa vida o que ela diz que ela é. Não que Ele vai te pôr lá no fogo para ver se você vai ser queimado ou não. Nem pense. Isso é o diabo. Então, se a palavra de Deus estiver em você, você vai sair de lá ileso. Porque tem esse caso na Bíblia também. Amém?
Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos nos dizemos, glória a Deus, aleluia, vamos sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que o diabo odeia quando você fica louvando a Deus? E quando você fica dando glória a Deus? Mas ele odeia, o diabo odeia. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que provocar esse ódio no diabo para ele sumir. Mas você é mais esperto, entendeu? Então você provoca mesmo, porque você não pode ser passivo, você tem que investir contra o inferno. Com adoração, com louvor, com a palavra, entendeu? Porque você está provocando o ódio do diabo e ele cai fora, porque ele não tolera louvor, adoração, palavra de Deus. Ele não quer, de jeito nenhum. Sabe? Ele não quer que o poder de Deus seja liberado na sua vida. Então, você tem que ir para cima dele. Ele tem que sumir, ele tem que sair, sim. Ele tem que sair. Você sabe que às vezes eu estou dormindo, ele vem lá. Ele vem no meu quarto. Mas isso é direto. Não sei que dia que é, mas isso aí é assim. Ele vem. Eu estou dormindo, o bicho aparece. Pois eu tenho que acordar, porque você sabe quando é o diabo. Sabe, de repente eu estou meio que dormindo, acordando, mas aquela presença horrível. Mas é um mal-estar muito grande. Eu levanto, sento, falo, diabo, você quer sair daqui agora? Em nome de Jesus, eu te expulso. Vai embora, porque aqui não é o teu lugar, tá? Some daqui agora. Você veio aqui, mas você some. Eu te ponho fora agora em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida, está sobre este quarto, está sobre o Fernando. Nós estamos aqui debaixo do sangue de Jesus. Some. Some dessa casa. Pronto, aquilo passa. Entendeu? Então, você tem que usar a autoridade que Jesus... Você tem que andar nesse lugar. Porque você não pode usar uma autoridade que você não tem. Você só tem com a palavra de Deus dentro de você. Entendeu? Então, muitas pessoas acordam com mal-estar ou com coisa, mas não sabem exercer. E ficam tremendo de medo do bicho, porque ele vem logo com medo. É isso que ele sabe fazer, ele põe medo. Você já sabe disso? Que ele causa o medo, é o diabo. Medo é um espírito, assim como a força e a coragem é um espírito, mas é o Espírito Santo. Tá? Força, coragem é o Espírito Santo. Medo, covardia, tremor, sei lá, isso aí é diabo. É um espírito maligno, é um demônio, ele vem. E não precisa ver, né? Porque Deus me livre. O bicho feio desse é bom nem ver. Mas que ele anda rodando, ele anda. Ele vem em todos os lugares. Ele está sempre tentando fazer alguma coisa. Ele é capaz de fazer aparecer um negócio para te assustar. Ele sabe fazer isso. Então, você é que tem que estar na condição de Deus para você exercer essa autoridade e não deixar ele dominar a tua vida. Porque você não é mais dele, você aceitou Jesus. Agora você é do Senhor. Você é de Jesus. Você tem que falar isso. Eu sou de Jesus, ele odeia. Eu não sou mais sua, não. Nem seu, o diabo. Isso aí já passou, é coisa antiga. Acabou, eu fui comprada no sangue de Jesus. Você tem que saber a Bíblia para discutir com ele. Discutir porque não vai ter discussão, mas argumentar na sua postura, entendeu? Ele tem que saber o que você sabe. Você tem que saber para você enfrentar o seu inimigo. Como é que você enfrenta o seu inimigo? A zero, com zero? Ele te mata, ele te derrota ou não? Claro, ele vai roubar tudo que você tem, vai te matar, vai acabar com a sua vida. Vai destruir tudo. Então, você tem que ter a palavra de Deus para você vir com todos os argumentos de quem é Deus na sua vida. O que Jesus fez. Por isso que você tem que estudar a Bíblia. Porque é assim que Jesus fez para expulsá-lo lá no deserto da tentação. 3 vezes Jesus falou, o diabo está escrito. Um versículo. E na hora ele foge. Está valendo? Então é isso. Então, eu comecei a orar, a coisa ficou pior. É lógico que você está agora indo contra aquele que te dominava. E ele não quer te perder.
Sabia que o diabo não quer nos perder, mas ele já perdeu. O dia que você nasceu de novo. Por isso você não pode andar com a sua natureza velha, com aquele homem velho, porque senão você fica dele. Não tem assim um pouco, eu sou um pouco espiritual, um pouco carnal. Um pouco espiritual, não, isso não existe. A água não pode ser um pouco doce e um pouco amarga, pode? Então prevalece o amargo, né? Na hora que você tacou o amargo lá no doce, é isso que vai prevalecer. Porque não dá para cortar aquele amargo. Só se limpar tudo e pôr outra água, ou não? Então não dá para você uma hora ser espiritual e outra hora ser carnal. Você é carnal, você está andando com o diabo. Você tem que entender isso. Você não vai ter vitória na tua vida. Você que tem que se posicionar. Tem que entender isso. Sabe? Você tem todas as armas espirituais para você vencer o mal na tua vida. Todas. Está escrito aqui. Então, por isso que é importante falar bastante a palavra de Deus, o versículo, que é condizente à sua necessidade, porque é de tanto falar, de tanto falar, de tanto falar, de tanto falar, você começa a pensar naquilo. Senão não vai causar efeito na tua vida, porque está ao contrário lá dentro. O que está formado na sua mente é um homem velho, derrotado, corrompido, sem sucesso e sem Deus. É o seu pensamento, sem Deus, antigo. Vocês vão pegar o ensino de ontem, estudar, para aprender. Tá? Então, agora você tem que falar a palavra. Os 12 anos que eu fui para os Estados Unidos, eu confessava a palavra todos os dias, 1 hora, para eu continuar indo lá. Para eu ter toda a provisão, toda a força, toda a condição de Deus e fazer exatamente o que Ele queria. E todos os 10 anos que o pastor Dei veio aqui, a mesma coisa, com adoração, louvor, confissão de palavra, oração em línguas. Como é que você quer mudar a sua vida? Você confessou um dia a palavra e parou? Ah, formou a sua mente? Aquilo? Não. Você largou por quê? Por que você largou? Porque você não é constante. Quem não é constante nunca vai ter a resposta da oração. Porque a Bíblia já diz que nós temos que ser constante na palavra de Deus. Está escrito. Não é? Que é para nós perdurarmos naquilo. Aí vai acontecer. Você tem que largar tudo e ficar confessando a palavra. Todo santo dia. Aquele versículo que tem a ver com a sua vida. É saúde, você tem que ficar confessando que você está curado. Que está escrito lá. Que Jesus é teu médico. Que pela chaga de Jesus você já foi curado. Que Ele enviou a sua palavra para te curar. Então a sua palavra é o próprio Jesus. O Senhor me curou. Pela chaga de Jesus estou curado. Manda o diabo embora. Diabo, eu não aceito essa doença, você faz. É lógico que você não é Jesus. Você falou uma vez, não aconteceu. O sintoma está lá. Agora, eu creio em Jesus. Crendo o quê? Não é com a tua cabeça que você crê. Não é com essa falinha aí não que você vai derrotar o diabo, tá bom? Ele te mata. Ele acaba com você, ele acaba com tudo que você tem. Será que dá para entender isso? Você tem que usar o seu tempo e ficar falando versículo. Escreve no papel. Quando eu comecei a falar, que foi quando eu fui para os Estados Unidos, aí o Bill me deu a carta do Dave, que era daquele mês, sei lá. Ele falou, você quer receber direto daqui? Eu falei, eu quero. E trouxe e fui traduzindo. O que eu fui traduzir não tinha nada a ver com as cartas, últimas não, mas assim, de alguns anos, que não era exatamente a tradução que estava sendo feita. Bom, o assunto é esse, mas eu vou pôr do meu jeito. Não é o que ele escrevia. Então, o povo estava recebendo esse outro tipo. Aí, quando eu li, ele disse assim, olha, se fosse você, eu ia confessar isso. E pôs lá, eu copiei aquilo tudo, pus em português, obviamente, que é os versículos da Bíblia. E você faz isso, se você quer mudança na sua vida. Aí eu escrevi no papel em português, porque eu falei assim, eu preciso ficar falando isso. Então, eu ficava falando aquilo, lendo aquilo lá. Mas, gente, não demorou uma semana, eu já sabia falar de cor. Porque você tem que saber falar. Aquilo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Se você quiser mudança na sua vida, tá entendendo? Isso é confissão da palavra. Ou, sei lá, declarar a palavra. O que você quer? Qual terminologia? É isso aí. Porque você tem o que você fala. Então, você tem que falar o que a Bíblia diz. Se é cura, você tem que ficar falando aquilo sem parar. Escreve 2, 3 versículos de cura, vai falando aquilo e mandando o diabo embora e repreender. Eu não quero ser doente.
Não adianta, o sangue de Jesus já me lavou, eu já fui redimido. Pega o ensino que eu já ensinei aqui sobre que nós somos redimidos. Nós já somos redimidos no sangue de Jesus. Então você não precisa ficar doente, você não precisa ficar sem dinheiro, você não precisa ficar com problema de relacionamento, você não precisa ficar com loucura na tua cabeça, tentação daquele jeito. Ninguém precisa ficar isso, com depressão, não precisa. Para quê? É porque não tem a palavra de Deus, só vai na igreja com a Bíblia embaixo do braço, não vai nada. Fica falando bobagem da boca, da cabeça, sem que seja fundamentado na Bíblia. Vocês estão acompanhando? Isso é um pedaço da oração que você tem que fazer. Você tem que usar tempo para isso. Porque quando você vai confessando 1 hora, quando você acaba, você quer louvar a Deus, começa a adorar. Você ergue seus braços, você começa a adorar a Deus. Aí já você vai mais um tempo, adorando e glorificando esse Deus. Estão acompanhando? Não, você não faz isso porque nem isso aí você não está meditando nisso. Deus não pode fazer milagre na tua vida, porque você não tem fé. É a palavra de Deus que dá fé. E ela vem, a palavra de Deus produz a fé, porque é por ouvir a palavra de Deus. Você mesmo está falando. O que Deus falou, está escrito. Você fala o que Deus falou. Você está me acompanhando? Quando que você vai parar de fazer isso? Quando o milagre aconteceu. Ué, mas já aconteceu ou não? E por que você parou? Quem mandou? Então você fica aí nessa vida, porque você não chegou lá ainda. Mas você vai levar essa vida até o fim, porque você não chegou lá. Você parou de fazer. Quem mandou? Tá valendo isso? É assim que é, não tem nada que parar. Quem falou que é para parar? E olha, porque, não é religião. O religioso fala isso, ele é safado, ele usa o que ele é mesmo. Isso é religião 1 hora, né? Porque você não precisa ficar falando tanto, porque uma vez você já abriu o mar no meio, né? Você já chegou nesse ponto, né? Então começa a orar para todo mundo aí, resolver o problema de todo mundo, já que você está nessa. Que mentira do diabo. Estão entendendo? Então você tem que falar até a sua mente ser transformada. Então, por que fala 1 hora? Porque Jesus falou para os 3 discípulos dele na hora máxima da tentação maior, que era a hora que ele já ia se entregar. Ele orando lá no jardim do Getsemane, ajoelhado. Ele foi um tiro de pedra, era longe, mas ele urrava, viu? Ele urrava de dor na alma do que ele ia passar. Por isso que ele falou para o Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele urrava de dor, de saber, porque ele viu tudo que ele ia sofrer. Mas ele disse, não, seja feita a sua vontade. E se rende. Aí ele voltava para que eles ajudassem na intercessão, porque eles também iam passar por momentos difíceis, que eu vou mostrar aqui hoje. Eles também iam passar por momentos difíceis, mas estavam dormindo. Não estavam fazendo nada. Pô, mas vocês não conseguem orar 1 hora? Vocês vão perecer, né? Aqui é a sua vida. Você não consegue orar 1 hora em línguas? Você não consegue confessar a palavra de cura para a sua vida 1 hora? Então você vai perecer. E eles pereceram com a morte de Jesus. Foi horrível. O que eles passaram, nós não temos noção do que aqueles discípulos passaram com a morte do mestre. Saiu o chão debaixo do pé deles. Acabou a vida deles. Porque eles entregaram a vida deles para o mestre. E o mestre sumiu, morreu. E foi enterrado. Então, se você não confessar a palavra, você não vai sair desse lugar que você não fica aí, isso aí é emoção pura. Isso é emoção pura. Pessoa que está equilibrada não vive nisso. Isso é um dia só. No outro dia, lá vem o diabo. Acabou. E aí? Está valendo? Mas se você não quer perecer, você vai confessar a palavra. Você vai orar. Entendeu? É isso aí. Está valendo? Amém. Eu estou aqui para te encorajar, porque essa é a minha vida. E aí, está pensando na história? Que você está pondo os parâmetros nas... eu ouço, ensino... Mas como é que você está aí balançando? Sabe? Andar com Deus é que nem ele disse, olha, jejuar. E o tanto que você anda com ele é de um jeito que ninguém precisa saber o que você está passando. Porque você não está pálido, você não está amarelo, você não está vermelho, você não está com uma cara feia, você não está acabado, porque a força dele está dentro de você. É isso aí que te faz firme no Evangelho. Porque um dia,
Sabe, sei lá onde que Deus está, minha vida está um lixo, então você está com o diabo. Anda na alma. Você anda nas suas emoções, é isso aí. Você abre a porta para o diabo acabar com a tua vida. O diabo odeia que fala dele, mas tem que falar, ele é o nosso inimigo. Não tem outro, é ele. A carne, a nossa carne, ela é a nossa inimiga. Porque ela não quer Deus e ela abre porta para o diabo vir instalar na nossa vida. A nossa carne, que é a alma. O que é a alma? A alma é a vontade própria. A alma são as emoções, que é o maior atributo mais poderoso que tem na alma, na nossa vida. São as emoções. Elas são boas se elas são dominadas por Deus, senão não serve, mata. Porque um dia você está lá no alto da montanha, outro dia você está no vale, o leão te comendo. Emoção é isso. E a mente só pensa besteira, sem parar. Deus deu um poder tremendo para a mente, ela não é para ela ficar sem pensar. Então você ficou doido, acabou, né? Você não sabe nem o que você é, acabou. Não é por aí. A mente, ela não para, ela é ativa, até quando você dorme. Por isso que a gente tem que entrar num lugar bem escuro dentro de nós para descansar a alma, a mente. Então, a palavra de Deus ajuda a você ter equilíbrio, ajuda você ter uma mente sã, porque a doutrina de Deus faz isso. Você tem uma mente que, se ela está equilibrada, você não fica cansado, estressado, como, por exemplo, uma pessoa que pode viajar, pode ir para o lugar que for, ela nunca descansa, está sempre com problema. É diferente da pessoa que trabalhou fisicamente o dia inteiro, quando é de noite deita, descansa, no outro dia levanta, ótimo. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Isso aqui tudo é um prefácio. É uma introdução para o que eu vou pregar. Deixa o Espírito Santo falar. Porque, ai, Deus, eu não sei o que eu vou falar. Ele falou, minha boca começa a falar o que eu vou falar. Então, às vezes eu começo a falar, eu nem sei o que eu penso. Fala aí, enche linguiça um pouco, depois ele vem. É ele que está falando. Tá? Para te ajudar. Então, por que você não faz? É isso aí. Quando eu ouvi isso, eu fui correndo fazer. Fui correndo. Veja que a mente, ela não é transformada da noite para o dia. Ela é trabalhosa. Porque ela foi estabelecida no pecado, nas trevas. Agora você está indo contra, com a palavra de Deus, a força de Deus. A vida espiritual, que está no seu espírito. Então, se você quer coisas melhores na sua vida, você tem que buscar mudar sua mente. Você tem que confessar a palavra de acordo com a sua necessidade. Tem 1000 promessas de Deus na Bíblia, é só usar. Vai falando. Mas para e vai falando. Você pode fazer esteira. Você não está querendo emagrecer? Faz esteira, porque você tem que fazer... aí você liga a televisão. Pelo amor de Deus, para aquela hora passar? Não, vai confessando a palavra, adora a Deus. Faz alguma coisa nessa hora. Porque se você ficar sentado, você vai dormir. Agora, se você dormir em cima da esteira, você arrebenta no chão. Então, você não é bobo, né? Você vai ficar bem alerta, ou não? Então, você tem que usar a sua esperteza para as coisas. Está entendendo? Então, aliás, que esteira é bom até para a saúde, né? Queimar aí colesterol, etc. Ficar comendo muita gordura. Hoje é assim, até criança tem colesterol. Vocês estão acompanhando? Se você quer mudança de vida, você tem que cuidar. Se você quer, não. Você deveria querer. E ainda, para você se estabelecer num lugar, para Deus abençoar a tua casa, tua família. Está precisando muito. Então, nós vamos ver hoje aqui o que Jesus falou. Vamos em Lucas, que eu já dei lá a dica, né, sobre o ensino, né? No meu convite para o culto de hoje, que é não se turbe o vosso coração. Para quem ouviu. Não é todo domingo que eu faço isso, porque às vezes não dá tempo. Lucas. Vamos ver aqui. Capítulo 8. Nós vamos ver aqui no versículo 41, que é o pedido de Jairo. O que acontece aqui? Então, Jairo, ele era o chefe da sinagoga, certo? Ele era um rabino, chefe da sinagoga. Lucas, capítulo 8. Eu vou começar aqui mais ou menos falando um pouco
a introdução para eu entrar exatamente nos versículos que eu quero. Então ele veio e pediu para que Jesus fosse, imagina, o chefe da sinagoga, o rabino, o judeu, veio falar com Jesus, porque ele já sabia da história, já tinha visto Jesus fazer tudo, né? Multiplicar pão, etc., fazer todos os milagres. Então, ele falou assim, bom, a filha dele estava morrendo, já estava na cama, já ia morrer. Estava doente, ia morrer mesmo. Você é melhor ir atrás dele, né? Porque ele é que é o Messias. Então, ele creu, ele veio. E falou se ele podia ir. Ele falou assim, não, eu vou. No que eles começaram a andar, aparece essa mulher com a hemorragia, que ela tinha já 12 anos, já tinha gasto todo o dinheiro, mulher rica, mulher com condição, foi em todos os médicos, gastou tudo que tinha e nunca foi curada. Mas ela ouviu falar também de Jesus, porque todo mundo ficava falando de Jesus, por onde ele andava. Então, a gente não sabe exatamente se ela era daquela região, se ela veio de outro lugar, mas ela, por essa condição, de acordo com a lei, ela era impura. Ela não podia estar no meio das pessoas. Enquanto não cessasse aquele sangramento, ela não podia estar diante das pessoas, porque aquilo era considerado uma pessoa impura, que ela tinha que se purificar. E ela passava aquela impureza para as outras pessoas. Então, ela não podia. E essa mulher, 12 anos doente, todo mundo da sociedade sabia, né? Que ela tinha esse negócio, mas ela não quis nem saber, ela creu nele. Porque ela vinha dizendo, veja o poder da confissão da palavra, porque ela dizia assim, olha, que ela vinha sofrendo, certa mulher, que havia no versículo 43, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões apertam e te oprimem e dizem, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque eu senti que saiu de mim poder. A unção, quando sai, a pessoa sabe. Quando a unção é liberada, quem está ungido sabe. Então, ele sabia que saiu uma unção dele para curar. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então, em Mateus, lá está mais explicado, dizendo que ela vinha dizendo, basta eu tocar na orla do manto dele e eu serei curada. Quer dizer que ela vinha dizendo isso. Então, é muito importante a sua confissão para você receber o que você precisa. Isso é importante. Então, isso aqui demorou horas, gente. Isso aqui não foi 2 minutos, que era multidão. Era milhares de pessoas. E Jesus lá no meio, ficou aquela confusão, que ela parou, depois ela foi dar testemunho, isso tudo foi levando tempo. Até que no versículo 49, estava essa confusão deles falando lá, e nisso veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga de Jairo, dizendo, Rei, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre, para com isso, chega. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. E olha, isso aqui é maravilhoso, tá? Então, Jesus só falou para ele, creia e ela vai ser salva. Calma, não fique aflito. Então, veja, Jesus está mostrando aqui para nós que nas situações mais difíceis da nossa vida, como tem que ser o nosso procedimento com relação às emoções. Isso nós aprendemos só com a palavra de Deus, no exercício da fé, na comunhão com Ele diariamente. Não é só de cabeça você sabe, você nem sabe qual vai ser a sua reação quando X coisa acontecer, você não sabe, não chegou a hora. Mas, se você está buscando o fundamento da palavra para ser a estrutura da sua vida, quando chegar qualquer situação, você vai ter equilíbrio na hora. Você não vai ser mais daquele jeito que as suas emoções eram soltas e qualquer situação negativa, você já ia para o caminho errado, né? Então, aqui no versículo 51, presta atenção. Tendo chegado à casa, olha, gente, foi bárbaro, porque nesse burburinho todo que aconteceu,
Porque foi longo esse negócio. Aqui é porque falou em 2 palavras, mas a história é longa, porque ele estava indo para a casa dele ainda. Aquela gentarada, curou a mulher, testemunho, não sei o quê, não sei o quê. Jairo, ele foi calado. Ele confiou, isso é confiança. Ele confiou que Jesus era o Messias. O Messias, para o judeu, ele já sabe que é o Deus Salvador que ia descer. Ele sabia que era. Então, ele aceitou, mas ele foi calado, veja nisso, ele não ficou desesperado. E aí, como que é? Vamos? Ai, para com isso. Ai, mestre, para com isso, vamos, por favor. Senhor, olha lá, minha filha, eu te chamei primeiro. A gente não faz isso? Eu cheguei primeiro, você está indo atrás do outro. Você já não viu essa gente que vai se enfiando no meio? Ele ficou quieto, calado, confiou. Isso é importante, você estar confiando em Deus e na mesma meta, na mesma direção. Aí, então, tá bom, chegaram na casa, 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu Jesus que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Porque presta atenção no 52, isso aqui é chato demais. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Na mesma hora, quem chorava, fazia escândalo de tristeza, riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Lá nessa cultura desse povo lá do Oriente Médio, eles têm esse negócio, eles contratam pessoas para ficar chorando no velório. E mais, fazendo escândalo ainda, gritando. Isso é para honrar o morto. Para honrar que ele era uma pessoa querida, que foi uma pena. Eu sei disso porque lá onde eu morava, em Regente Feijó, tinham libaneses, tinham sírios, bastante. E então uma família de sírios lá, quando morreu a mãe, que já era de bastante idade, e então, nosso velório, a gente escutava lá da rua, porque era nas casas que fazia o velório. Gente, elas gritavam, as filhas, as famílias, os parentes, e urrava e desmaiava. É esse negócio aí, porque é da cultura deles, de fazer esse barulhão. É só uma coisa emocional, externa, que não tem nada a ver. Tá? Então, era essa cena que estava lá, gente que eles contratavam para ir nos funerais, para chorar e gritar. E, ai, meu Deus, fazer aqueles escândalos cabelados, e falar, e depois dar um chilique meio que desmaia, aquelas coisas. Então, você vê que, num minuto, elas começaram a rir dele. Então, aquilo era tudo falso. Não tinha nada a ver isso daí. Elas estavam rindo de Jesus, tá? Mas veja que Jesus pôs todos para fora, essa gente toda. Só ficaram os 3 discípulos, o pai e a mãe, tá? Por quê? Para ele poder ressuscitar, porque aonde não está a fé, ele não pode fazer milagre. Ele fez milagre na cidade dele? Diz que ele nem pôde fazer grandes milagres, curou 1 ou 2 lá só, coisinha, pouca. Porque ele falou, vamos embora daqui, porque aqui o ambiente da cidade, da onde ele foi criado, da onde ele morava, era de incredulidade, só demônio incrédulo, ninguém acreditava. Ele falou, vamos embora daqui. Então, veja, gente, que a incredulidade é o impasse, é o problema. Tá? Só puderam ficar os 3, porque os 3 estavam com ele direto, sabendo que ele ia fazer o que era preciso. E o pai e a mãe que queriam desesperadamente a vida da filha. Então, o tanto que o pai acreditou nele, tá? Porque Jesus falou, crê somente, tá? Tudo vai acontecer com a fé. Então, uma das coisas para você ter fé é confessar a palavra. Por bastante tempo. Eu disse para vocês que quando eu comecei a confessar a palavra, para eu voltar para os Estados Unidos, que a primeira vez foi tudo porta aberta, beleza. A segunda vez foi aí que foi o negócio. A partir daí, eu tive que pegar sério, senão eu não tinha ido mais, e o plano de Deus não ia ser realizado para a minha vida naquele momento, que era. E assim é o que Deus quer fazer na sua vida. Então, eu comecei a confessar a palavra depois do almoço. Ai, que peso, aí dava um sono. E eu fazia assim, ficava confessando assim, eu não estava aguentando. Eu confessava assim, mas não estava indo, gente. Aí, ai, Deus, como é que é? Passei um tempo assim, um mês, não deu certo. Você não quer saber? Eu vou fazer 6 horas da tarde. Acho que 6 horas vai estar ótimo. Aí, 6 horas, então, aí começava a dar mais sono ainda. Aí, 6 horas, não, acho que é fome, sei lá. E também, fazer aquilo que estava muito difícil.
Até que um dia o Espírito Santo me deu a ideia. A hora que você levanta, você já vai fazer. Por isso que orar de manhã é o máximo. Antes de você sair para as suas atividades. Então, aí que eu comecei a orar às 7 horas. Porque 10 para 7, as meninas já saíam para a escola, meu marido, todo mundo já tinha feito tudo. Então, eu ia orar 1 hora. A vida inteira. Dia de aniversário, dia de Natal, dia disso, dia daquilo, qualquer dia. Todos os dias. De manhã. Deus mudou minha vida. Por que não muda a sua? Porque você não faz. Só por isso. Levanta e vai fazer isso. É isso que você tem que fazer. Agora, se você ficar sentado lá, no começo você não pode fazer isso, porque você não está ainda dominado pela palavra. Você vai dormir. Você vai confessar 3 vezes e acabou. Você tem que dar um jeito. Você fica rodando, andando. A mulher, está lá no livro do pastor David, aquele do Espírito Santo pequeno. Chama como que é? Andando no Espírito pequeno. Pouquinhas folhas, mas para mostrar que a oração em línguas, a confissão da palavra, tudo isso muda a vida, é importante. Ela estava com câncer no fígado e o meu médico falou, vai para casa, porque câncer no fígado não tem o que fazer, senhora. Acabou agora, metástase, tchau, tchau. Vai embora. Mas ela tinha ouvido essa mensagem da fé, da cura e tudo mais. E ela falou assim, então eu vou fazer. E ela começou a fazer a confissão da palavra. E em 3 meses ela foi curada. Metástase, fígado todo estraçalhado, doente e tudo mais. Aí ela foi dar testemunho na igreja. Aí todo mundo, como que você orou? Quanto tempo que você orava? Ela falou assim, olha, eu só parava de orar para dormir e comer. O resto, o tempo inteiro, era confessar. E a outra é de lúpus. Ficou com lúpus, já ia morrer. Que lá não ia ter jeito, já foi decretado, ó, senhora, pode esperar, porque você vai ser destruída inteira e vai morrer. Ela ficou orando, a casa não era tão grande, mas em volta da mesa de jantar. Olha, o carpete ficou assim afundado, sem pelo. Mas ela foi curada. Então, você tem que fazer o que é preciso, confessar a palavra, mas não fica sentado. Se você ficar sentado, é 2 vezes que você fala e acabou. Por que você está andando? Porque você está confessando a palavra. Eu não vou parar de andar, enquanto não der lá no relógio 1 hora. Porque Jesus falou, mas nem 1 hora você consegue orar? Vocês vão ser destruídos. Você vai ver o que vai acontecer com vocês. Foi isso que Jesus falou para eles. Então, se você conseguir confessar a palavra 1 hora, vai mudar a sua vida. Porque aquilo vai dar força para você orar em línguas, para adorar a Deus, para ler a Bíblia, para estudar a palavra e tudo mais. Porque a fé é através da fé que o milagre acontece. Ele precisou tirar os incrédulos de lá. É preciso tirar a incredulidade que está na nossa vida, que nós não cremos coisa nenhuma em Jesus. Porque aonde está a fé? Está no Espírito, para começar. Mas eu não tenho acesso ao meu Espírito. Eu não vejo o meu Espírito. Como é que ele vai sair isso aqui para a minha vida? Então, eu tenho que ajustar a minha alma. E é a palavra de Deus. Eu estou fazendo isso tudo, eu estou alimentando o meu espírito para ele vir agir na minha alma. Entendeu como é que funciona? Para o meu homem velho estar conforme a Bíblia diz, ele está decretado morto, crucificado. Mas ele está ativo, porque eu não faço nada. Eu não posso, né? Andar nessa, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas reações que nós temos no decorrer da vida. Quais são as reações que nós temos com as coisas que acontecem conosco, tá? Por exemplo, o cavalo. Quem lida com cavalo, sabe como mexer com o bicho. Porque se você não souber mexer com ele, ele vai desembestar. Ele vai se desembestar. E não há quem pare o bicho. Não, porque tem um jeito para você fazer o bicho parar. Você tem que saber, a rédea justamente para isso, você tem que fazer ele ir rodando até ele parar. Tem um jeito para você frear o cavalo. Se você não é especialista, por isso que eles nunca dão um cavalo meio mais bravo assim, e desses que gostam de trotar e correr, para uma pessoa inexperiente, porque ele vai desembestar, ele sabe que a pessoa que está lá em cima não tem controle sobre ele. O bicho sabe. Ele é inteligentíssimo. Tudo que você ensina para ele, ele faz. Faz coisas impressionantes, o cavalo. Ele é demais. E tem mais, se o cavalo deitar e a cabeça deitar, ele não levanta mais. Porque a força dele está na cabeça. Veja, a cabeça
Se a cabeça dele estiver no chão, ele não levanta. A força dele está na cabeça. Ele só levanta se a cabeça estiver em pé. Então, tem tudo isso. Então, as nossas emoções são desse jeito. Se você não souber controlar as suas emoções com a palavra de Deus, como que você tem que agir com as suas emoções na palavra, é igual o cavalo. Senão, ela vai desenfrear, vai ficar doida e você nunca vai controlar as suas emoções na vida. Ela faz o que ela quer, ela te domina. Tem tudo a ver com o ensino de ontem, das outras semanas, tudo isso é um todo. Se você não estudar isso e começar a andar nisso, as suas emoções vão acabar com a tua vida. Você não vai ter condição. Tá? Então veja João 13 agora aqui. Capítulo 13 de João. Está valendo isso? Amém. Então. Ana Maria, você vai ensinar o quê? Você já ensinou tudo? Epa! Já falei isso de outras maneiras, agora está num outro contexto. E assim vai. Isso não tem fim, nós vamos precisar da vida inteira disso. Isso nós precisamos a vida inteira, porque nós precisamos de Deus todos os dias. Porque esse cavalo doido aqui, essa mente, essa emoção precisa estar no controle da palavra de Deus. Senão ela fica doida, ela mata qualquer pessoa, ela destrói vidas. Então, aqui, nesse capítulo 13 aqui, este é o momento, Jesus está falando com eles, dando instruções, ensinando, e é exatamente na noite, na véspera da crucificação dele. Então, poucas horas antes dele ser crucificado, esses capítulos 13, 14, 15, 16, é todo um ensino que Jesus está dando, já anunciando que chegou a hora, que é a morte dele, o que eles têm que fazer quando isso acabar. Ele está falando tudo isso daqui. Então, nesses capítulos, ele profetiza 14 vezes que ele vai morrer. Fala bem claro para eles. 7 dessas 14, ele fala que ele vai ressuscitar dos mortos depois de 3 dias. Então, ele avisou tudo. Ele pôs tudo às claras para eles. Só que eles não prestaram atenção no que Jesus falou. Por isso que está o erro do cristão aí. Ouve, mas não presta atenção. Na hora da prática, não sabe o que fazer, se afunda. Quando vem o problema na vida, você não está preparado e você fica sem saber o que fazer, porque não presta atenção no que Deus diz. Você faz o que você quer na sua vida. Está errado isso. Então, por isso que entra o capítulo 14 e o versículo 1. No 13 e o 36. Vamos ver o 36. Olha aqui. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Que era esse o assunto. Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, eles não estavam entendendo exatamente o que Jesus estava falando, mas Jesus foi falando tudo para eles. Por isso, nesse contexto todo, Jesus anunciando a morte e a ressurreição, como que eles tinham que se preparar, presta atenção, como que vai ser, tudo mais, entra esse versículo 1 de 14. Não se turbe o vosso coração. Isso foi na sequência, tá? Ele tinha acabado de falar para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Porque vai ser punk o negócio, vai ser feio, vai ser arrasador. Ele explicou tudo, falou, todos vão me deixar, todos vão me abandonar, todos. Ele explicou tudo, então presta atenção. Por isso que você tem que prestar atenção na Bíblia, porque é aí que está a sua proteção. Você está ouvindo isso aqui, mas ainda não está fundamentado em você. Você tem que estudar. Você tem que saber como que você anda nisso. Para a hora da dificuldade, você não cair desmaiado e ser destruído pelo diabo e até ser morto. Então, Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, tá? Porque ele tinha acabado de falar com Pedro, isso daí.
Por que ele está falando isso? Porque ele já ia acabar de se entregar. Pensa nisso. Ele já ia sair dali, daquela hora, e se apresentar aos soldados, que vieram para prendê-lo, 600 soldados. Pensa nisso, só para prender uma... Por isso que ele falou, eu nunca andei com armas, nunca fiz o mal, e vocês vêm nesse bando todo com isso aí, com arma e tudo, e algemaram ele. Então, isso foi assim, tão maligno, mas Jesus se entregou. O diabo nunca pegou Jesus, nunca. Ele se entregou. Então, pense bem nisso, que nós não podemos nos entregar para o diabo, porque Jesus já se entregou. Tá? Então, nós temos a condição de estarmos firmes nisso que Jesus deu para nós aqui. Nós temos que ter, então, um controle emocional. Porque se não tivermos controle emocional, a nossa cabeça começa a tirar para todo lado e eu vou escolher uma dessas opções que vai me destruir. Você sabe que é assim. Não é que fica um bombardeio, faz isso, faz aquilo, uma outra... Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, depois volta a isso. Isso aí é diabo, essa confusão. Porque Deus é paz, é uma voz só. É a mesma conversa de Deus. Deus não muda quando é Ele que está falando. Então, veja as suas emoções. Tá conseguindo? Né? É assim que Ele faz, tá? Então, os cristãos, no geral, eles agem mais desta maneira, no emocional, ficando furiosos quando vem os problemas, ou ficando triste, ficando decepcionado, ficando fraco, desencorajado, né? Ou até, sei lá, com raiva. Essas atitudes, e depois conversa com o outro, fala assim, mas isso é normal. É isso que rola dentro, sabe, no meio cristão. E não é normal. Você tem que ter equilíbrio na hora do problema. É isso que Jesus está ensinando para eles. Depois vai ler mais com calma isso aqui. 13, 14, 15, 16. Jesus ensinando tudo. Como nós precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo para termos equilíbrio. Qualquer coisa que vem, é isso. Pronto, você abre a porta do diabo acabar com a sua vida. Você está escolhendo o errado. Você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Vai orar. Vai sentar lá, ora em línguas, põe louvor, começa a louvar, aquilo começa a acalmar, o diabo vai embora. Como eu disse, ele tem ódio, horror de louvor, de glória a Deus, ele detesta isso. Ele ficar lá glorificando a Deus, ele não vai querer, tá? Então, é comum no meio dos cristãos as pessoas ficarem desesperadas. Você não tem que ficar desesperado, isso é condição emocional. Isso são emoções. Agora, é bom saber o seguinte, que o pecado é gerado nas emoções. Vamos ver isso? Salmo 32. Vamos lá. Veja isso. Vocês estão me acompanhando? Amém. Glória, glória a Jesus. Então, Salmo 32, veja isso aqui. Os versículos 8 e 9. Veja o que Deus está falando para nós aqui. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. É junto você com ele te dar conselho, como que você tem que fazer. Agora, você não recebe o conselho de Deus porque você não tem palavra dentro de você. Como é que ele vai te ajudar? Se você não tem palavra dentro de você. Ele só fala a palavra dele. Ele não usa a terminologia do mundo. Ele não usa mundo. Ele não é mundo. Ele é luz. Ele é Deus, o absoluto, sem pecado, santo. Por isso que ele está dizendo, eu vou te instruir, vou te ensinar o caminho que você deve seguir. O que você tem que fazer na sua vida? É Deus que vai falar. Porque até hoje você fez o que você quis. Você faz o que você quer. Porque você não tem a direção dele. E vê se dá certo. Não dá. Não dá certo. Porque você não tem segurança na sua vida. Você tem segurança quando você segue o que ele te ensina. O caminho que ele te mostra, faça isso, que é assim que é o certo. Você vai ser abençoado. Aí o 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Ficar que nem mula lá no pasto, já viu? Mula empaca, pelo amor de Deus. É burro mesmo. Entendeu? Deus está chamando nós de burro. Isso é certo? Não seja que nem o burro lá no meio. Porque o marido da mula é o burro.
Não seja burro, lá no meio do pasto, não sabe, fica lá paradão. E agora, vou fazer o quê? Então, está sem Deus. Vai orar. Ah, mas eu não estou ouvindo nada. É lógico, você nunca ouviu, você não aprendeu que jeito que ouve, você não estuda a palavra, você não faz nada para aprender. Aonde é esse canal? Está tudo aí, você tem que ficar orando em língua, você tem que buscar, você vai adorando a Deus, você vai glorificando o Senhor de coração. Eu te quero, Deus. Desliga do mundo, desliga da tua vida, desliga do problema. É isso que eu tenho que fazer. Você tem que sair fora de você e entrar na presença dele. Que nem eu digo, dá licença para ele entrar. Ele fala, dá licença, deixa eu entrar. O Espírito Santo. Deixa eu ocupar um lugar aí na tua vida, sai, dá licença. Sai o seu eu. Faz favor, para de inventar. Está cheio de gente inventando, Deus falando. Mas nunca acontece o que fica falando por aí, porque não é a cabeça. Não tem transformação de vida. Então, toma cuidado com isso. Né? Então, ele está dizendo aqui, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados de outra sorte, não te obedecem. Tá? Então, vem lá, um problema na sua vida, uma coisa tão ruim, com uma ofensa, uma circunstância, como é que você responde isso? Que nem o cavalo? Que nem a mula? No meio do pasto, empacado? Que nem o cavalo sem freio? Desembestado? Como é que você responde? Como são as suas emoções? Elas têm que estar afinadas à palavra de Deus. Porque Deus já falou, através do profeta, que haverá atrás de nós, uma voz que diz, este é o caminho que você deve seguir. Ele prometeu o que ele fala. Ué, mas eu não ouço. Ué, não ouço porque você não tem comunhão com Deus. Você não está acostumado com ele. Muito embora ele habite no seu coração, no seu espírito, mas você não tem relacionamento com ele. Você tem relacionamento com o seu eu próprio. É diferente. Tá me ouvindo? Você tem que ouvir mais isso. Você tem relacionamento com você, então você faz o que você quer. Não com ele. E ficar falando de Deus, de Deus. Está na hora de se afinar com Deus. Para dar tudo certo na sua vida. Para você não pisar no lugar falso. E vai afundar a tua vida. Né? Então, esse versículo 9 aqui é sério. Não pode deixar as emoções soltas. Porque depois você não traz ela de volta. Ela está desembestada. Não fala isso? É assim que é. É. Você não consegue trazer as suas emoções. Você consegue pegar o cavalo que saiu que nem um doido? Não há quem pare aquele cavalo. Precisa saber manusear, lidar. Você tem que saber lidar com as tuas emoções. A Bíblia te ensina. Na presença de Deus você vai adquirindo paz, a paz de Deus. Você vai adquirindo confiança em Deus. Ele vai abrindo os seus olhos espirituais, você vai entendendo como que você tem que fazer. Isso é o freio que vai acontecer, não é com a tua força, é com a dele. É com a dele. Porque você, eu nunca mais vou fazer isso. Chegou a hora do negócio, fez pior. Então não é com a sua força. É a sua comunhão com Deus que muda a sua vida. Para você não ter essa emoção. Porque tem gente que é muito explosivo e tem gente que se apaga na hora do problema, da situação. Fica assim, ó. Os dois são piores, não tem pior, os dois são péssimos. Nenhum presta. Tem que ser, nesse que ele fala aqui, tem que ser Deus instruindo e mostrando, tá? Então, a primeira coisa que Jesus fala para nós com relação às emoções, ele está nos ensinando. Não se turbe o vosso coração. Não, você tem que ver o que está acontecendo dentro de você. Não, vai para a presença dele, até você ficar ótimo. Porque ele vai ensinar você como que você vai frear as suas emoções e não deixar que ela acabe com a sua vida. Não é demais? Isso é maravilhoso, tá? Então, outra coisa que você tem que aprender é não entrar na mente negativa. Porque isso já é do homem velho. Só pensa em coisa ruim. Não, mas isso aí não é possível. Não. Não tem nada a ver isso aí. Então, isso aí não serve.
Se tá essa mente negativa, vem, você tem que falar a palavra de Deus, que vai contra, porque é a palavra de Deus que vai contra. Está escrito. Vocês estão acompanhando? Então, que jeito que nós vamos ativar esse poder de Deus na nossa vida? É do mesmo jeito que nós usamos para ativar o poder do diabo na nossa vida. É o mesmo jeito, só que é o contrário. Como que eu ativo o poder do diabo? Eu fico nervosa, eu fico insatisfeita, eu fico aflita, eu fico resmungando, eu desisto, não vai dar, eu xingo, eu ponho culpa em todo mundo, e não sei o que, pronto, eu abri a porta pro diabo, ele já está aqui acabando comigo. É isso aí, não vai dar, não tem jeito. É o mesmo jeito que eu abro a condição para, ou seja, ativar o poder de Deus na minha vida. Não, Ele é o Senhor, o soberano. Ele é o meu Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece, Ele me fortalece. Ele é a solução dos meus problemas, Ele é o meu Deus, Ele é o meu guarda, Ele está comigo, Ele é a visão correta para eu seguir o meu caminho certo. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O Senhor vai me dar a visão, o Senhor vai me dar a palavra. Vou falando assim, claro. Amém? Então é isso aí. Tá? Agora, Deus quer o melhor para nós, mas não é todo cristão que acredita nisso não, você sabe, né? Tá cheio de gente dentro da igreja que não acredita que Deus quer o melhor. Sabia? Ainda bem aquelas profecias bem malignas, né, para você. Eu estou vendo uma coisa ruim. Mas por que você não quebra, em vez de vir? Ô infeliz? Quebra, em vez de vir me encher com essas maldições. Porque se Deus vai falar para você uma palavra que alguém vai falar, Ele já tocou o seu coração antes. Você já tem aquilo formado dentro de você. Fora disso é mentira, é da cabeça. Hã? Não é bom saber disso? É que aqui dentro da nossa igreja não rola muito isso aqui, não rola. Mas pode vir um espertinho de repente que querer fazer isso ou te encontrar na rua e querer dar uma palavra para você. Vocês estão me acompanhando? Porque se aquilo lá é o que é Deus que está falando, Ele já falou antes com você. Se não, não. Agora vai mandar um mensageiro? Não está precisando. Você tem já um mensageiro aí dentro, que é o Espírito Santo. Tá? Mateus 17, vamos lá. Glória a Deus, amém. Aleluia, aprendendo sempre com Jesus. É para ser abençoado, gente. Aleluia. Olha aqui. Então, vamos ver aqui. Mateus 17, versículo... vamos ver aqui, ó. É a partir do versículo 14. Aqui é aquele momento, quando eles descem lá do Monte da Transfiguração, Jesus com os 3 discípulos dele, e chega lá, tá aquele bafafá lá embaixo, com o menino, com aquele lunático, com aquele espírito lá de... como é que chama aquilo? É de epilepsia, é isso aí. E ele lá estrebuchando, aquele negócio, aí o pai... Aí eles não conseguiram expulsar o diabo. E Jesus foi atrás dele, mestre, por favor, olha o meu filho. Como que é isso? Já faz tempo e tal, é isso que acontece, blá, blá, blá. Aí Jesus foi lá, expulsa, manda embora e fala, nunca mais volta. E ser curado agora, o diabo estrebuchou mais ainda, ele saiu, pronto, o menino foi curado. Então Jesus chama eles à parte depois e fala, escuta, no versículo 19. Então os discípulos, aproximando Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da... Aqui a tradução do grego não é essa pequenez da vossa fé. É por causa da incredulidade. Esse é o correto da tradução. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé. Então ele diz aqui que é por causa da incredulidade que não foi possível ficar livre do diabo. Expulsar o diabo. Então, uma coisa que nós temos que lidar na nossa vida, eu estou sempre trazendo isso aqui, é com a incredulidade. Tipo, isso é assim mesmo, Deus que sabe, sei lá, Deus está testando, é coisa ruim Deus manda também. Então, não é nada disso. O problema é que está gerado em nós uma incredulidade que tem que ser expulsa.
Isso é do homem velho. Nós temos que andar na fé e conhecer o caráter desse Deus que é bom, que só dá coisa boa e que se eu tiver fé eu recebo todos os milagres que eu preciso. E ainda posso ter o canal de Deus para outros milagres, tá? Então, a seguir, Jesus diz aqui no 20, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, Jesus falou aqui que o problema de vocês é a incredulidade, não é a falta de fé ou uma fé pequena, porque logo ele diz, o grão de mostarda é o menor grão que tem que dar a maior árvore. Eu tinha um pacote que eu trazia na igreja para mostrar o tamanho, mas é assim, do tamanho do gergelim, vamos dizer, a semente, é muito pequena. E dá aquela árvore gigante, maravilhosa. Então, o que interessa é você ter a fé no seu espírito, é só você saber ativar e trabalhar com ela, porque você pode ter um milagre, porque ele diz que não é o tamanho da fé, porque você já tem. O problema é você não crer, porque se você crer pode ser pequena, se creu, acabou. E você recebe. Então, você tem que ir para a direção da sua fé e eliminar toda a incredulidade, tá? Então, ele não está enfatizando que é para ter mais fé, ou seja, do que a incredulidade. Você já tem uma dose de fé aí. Trabalha com ela, para ficar livre disso, da sua visão de que Deus não vai poder fazer isso. Não, está muito... É lógico que você está olhando para você quando você está pensando isso. Mas não é você que é o milagre, não é você que é Deus. Então, você tem que ver o poder dele, é isso que interessa. Isso a gente vê com a fé, tá? Então, isso daqui é não deixar o coração seguir as emoções. As emoções desreguladas não veem a grandeza de Deus. Ficam abaladas e é impossível. É impossível. O que é impossível? Por isso que você vai orar para... a emoção, acalma, baixa, menos. Para. Vai ser. Por isso que você tem que desligar. Quando você estiver orando, vai fazendo força para você colocar o seu pensamento no que você está, a sua atenção no que você está falando. Você tem que pôr a sua atenção e não ficar escutando a tua mente desenfreada, louca, doida. Que nem o cavalo, sem freio. Porque fica aquele barulho lá dentro de você, você sabe o que eu estou falando. Querendo acabar com a sua vida, você não segue isso. Você tem que traz sua mente de volta. O David falava isso direto. Traz sua mente de volta. Ela sai, ela fica doida. E pensa nisso, e pensa aquele outro. Já fez um outro. Traz ela de volta para frente de Jesus, confessa a palavra. Ora em línguas, adora o Senhor. Mas vai confessando a palavra. Veja que é importante você ficar só naquela. Qual que é o seu problema? O seu problema é dinheiro. Você tem que confessar versículo que fala de dinheiro, de prosperidade. O seu problema é o que é relacionamento. Você tem que usar versículo que é de relacionamento, que é de paz, que é de perdão. Você não perdoa, você tem que usar esses versículos. O seu problema é, atitude que você não tem correta, você tem que usar versículos condizentes com aquilo. É doença, você tem que usar versículos com relação àquilo. Não é para você ficar agora fazendo um discurso com todos os versículos da Bíblia. Você tem que focar naquilo, para mudar a tua mente, para você crer. Porque ela fica com as emoções te derrotando, que não vai dar certo. Que agora acabou, agora chega. Então tá, você decretou, acabou. Vai ser isso aí que você decretou. Mas você pode usar isso para o bem. Que você decretou, que é o que Deus falou. E é o que você quer, e pronto. Então isso aí vai tempo. Então Tiago 1,13. Agora vamos ver como que é, aonde que o pecado é gerado através das emoções, tá? O pecado, ele é gerado nas emoções. Então, Tiago 1, versículo 13 e 14, presta atenção. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Gente, fala se a religião não inventa isso. Deus nunca mandou você fazer coisa errada, jamais. Ele não tem nada errado nele. Então, ele não está te tentando. Mas no 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, desejo. Aí entra a vontade própria. A sua vontade própria.
quando esta o atrai e seduz. Aqui ele está se referindo às emoções. Porque o pecado, ele é concebido nas emoções. Então, as suas emoções têm que estar equilibradas. Você sabe o que é emoção? Eu acabei de explicar, né, gente? Você já entendeu o que é emoção? Ai, agora eu não sei. Ai. Chilique. Ai, depois, sei lá, ou então a braveza, e faz cada coisa, e taca na parede, faz horrores. Ou então emburra. Eu fazia uma coisa que eu não gostava, eu emburrava. Podia perguntar quanto quisesse, eu não respondia. Ih, esse homem bem já foi, gente, acabou. Tem a ver, não. Entendeu? Você tem que ser transformado, tudo aí. Então, você está vendo onde que estão as suas emoções? Fica magoado o dia inteiro com o diabo. E ele acabando com a tua vida. Cai fora, você tem que ser transformado. Está valendo? Isso não é caminho de santidade, isso é caminho de perdição. De homem velho, por isso que você tem que ser transformado. Você não gostou? Olha aqui, ó, nem engole, acabou. Deixa aí para um vento. Você tem capacidade de fazer isso. Você tem um espírito nascido de novo, com a natureza de Deus lá dentro. Tá valendo? Tá entendendo que você tem que mudar, tá? O seu gênio, seu temperamento, personalidade, atitude, tudo que eu falei ontem. Você tem que mudar. Pega o ensino de ontem. A vida transformada. Tá? Então, primeiro o pecado é concebido nas emoções e tem mais. E é você que vai escolher o que você vai pôr dentro de você. Olha isso. Deus está aqui, ó. Se você escolher o que eu te dei, eu te abraço. Se não, isso é livre-arbítrio. Ele não controla ninguém, não. E nem força. Você quer coisa boa para a sua vida? Escolhe o que você vai pôr dentro de você. O que você vai pôr no seu coração. Escolhe para o mal não vir na sua vida. Por isso que você tem que ter a palavra, para você não ficar pensando. Ontem eu falei, vê lá o que você pensa o dia inteiro. O que você fala? Mas escreve um pouco lá. Grava a tua voz que você está falando. Eu falei isso, que horror. Então, não pode, você não pode ter isso. Você tem que ser transformado, por isso que você não vai para frente. Tiago 4:4. Agora, presta atenção nessa aqui. Que você sabe, mas vamos meditar nisso aqui, que é importantíssimo. Tiago 4... Não, Filipenses 4:4. Diz assim, ó. Alegrai-vos quando você receber um milagre. Hã? Não. Será? Não está escrito isso na sua Bíblia? O dia que você receber um milagre, alegre-se. Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nunca pare de se alegrar. Porque a palavra de Deus está em você, Jesus está aí. Você tem que andar nessa vida. Se você quiser ser abençoado, você não vai andar de braço com o diabo. Não está alegre. Alegre não é aquela gente que está dando risada sem parar. Isso não é alegria, não. Isso daí é uma farsa para se esconder atrás daquilo que não tem nada a ver. O quê? De onde você tirou essa risada? Se manca. Você está se escondendo atrás disso. Não é isso aí que é alegria. A alegria, suas emoções estão equilibradas. Você está firme. É o poder de Deus na sua vida, no seu coração. Tá valendo? Amém. Então. E não é questão de chorar ou de rir, né? Essa alegria que está escrito aqui, não é isso. É o poder, é a presença de Deus. É para você ter os pensamentos dele. Você está bem, e daí? Então, Salmo 100. Está valendo isso? Aliás, você que fica rindo aí toda hora que você fala, vai orar para Deus mudar isso que não está certo. Para que essa risada? Que nem tem... Às vezes está falando até que a pessoa morreu e está dando risada. Morreu. O que é isso? Para, isso é um tique. Isso é um engano. É um engano na personalidade. Total. Mas nunca orou para ser corrigido. Nem observa. Porque quando você está orando, é o espelho. Você se vê, essa conduta não é boa, eu não vou fazer mais isso. Essa aqui é equilibrada, é isso aí que eu tenho que fazer.
Salmo 100, versículo de 1 a 5. Ué, pois veio uma moça aqui uma vez, ela nasceu de novo aqui, nos meus cultos. E ela disse assim, sabe, que eu lá no meu trabalho, eu era assim, muito divertida, fazia piadinha, aquela chatinha, né, de repente. Não queria ser agradável com todo mundo do trabalho, era pessoa muito amável, vivia fazendo piadinha para as pessoas rirem. Ela tinha um sorriso lindo, usava um batom vermelho, é muito bonita a moça, muito bonita. E tá um cabelão, tudo lindo, preto, muito bonita. Mas ela se converteu e começou a orar mesmo. Ana Maria, sabe uma coisa? Gente, eu descobri que aquelas piadinhas é tudo coisa mais ridícula. Eu não sou aquilo. Eu nunca tive alegria na minha vida. Não tinha nada a ver aquilo. Aquelas risadas, aquelas piadinhas, aquilo que eu queria, sabe? Queria ser aceita no meio dos outros. Jesus corrigiu ela. Ela mudou. Ficou equilibrada nessa área. Está valendo? Então, por isso que eu falei isso. É isso aí. Então, Salmo 100, vamos ver o versículo 1. Vamos começar aqui mesmo. Ele é tão pequeno, vamos ler todos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Agora, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então é isso aí, entrar na presença de Deus com ação de graças e nos seus átrios com louvores. É isso que tem que estar no nosso pensamento, na nossa vida. Você tem que viver isso. Isso não é lá um dia. Você vem aqui na igreja, faz um pouquinho e tal. Isso aí não está dando fundamento para você. Porque depois o resto das semanas é outra coisa. Salmo 34. Tem que mudar por dentro, senão a vida não vai mudar. Aí o Salmo 34 é o versículo 1 mesmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios. É continuamente na minha boca os louvores de Deus. Eu tenho que louvar o Senhor, tenho que romper, porque vem do meu coração. Isso tem que ser contínuo. Não é só no dia que vem aqui na igreja. Não é. Tá? Não é só no dia que vem aqui, porque isso não é o que você é a semana inteira. Você tem que mudar. Ele está falando isso aqui que tem que ser contínuo, tá? Porque está cheio de gente que fala versículos, esse versículo tal, até fala página e tudo, eu nem sei. Eu sei muitas coisas que o Espírito Santo fala para mim, mas eu nem sei aí onde está. Falei assim, mas acho que é no profeta Isaías, deixa eu lá ver onde que é. Vou procurar, porque eu nem sei que capítulo é versículo, mas ele fala, porque está aqui dentro. Então, essa gente fica falando versículo, quando vem uma situação negativa, se agarram com a dor, com o sofrimento, com a tristeza, com a derrota, sim ou não? Então, a palavra de Deus não está lá dentro. Está valendo? Você quer mudança? Ele vai mudar a tua vida inteira. Inteira. Quando você começar a viver nessa glória que Deus dispensa para mudar as nossas vidas. Você vai experimentar o melhor. Sabe assim? O vinho que Jesus fez nas bodas de Caná foi o melhor nunca visto. É isso, ele vai te dar o que você nunca experimentou, nunca teve nem ideia, porque é de Deus, não é da carne. Então é isso aí, tá? Então você não pode você tem que procurar na sua vida não se entregar à prostração, desânimo, derrota. Alô, sabe aquela gente? Pelo amor de Deus, como é que vai resolver a vida de um trem desse? Não vai, né, gente? A pessoa está na pior. Bom, nem vou ligar, né? Porque eu lá sei o humor da pessoa hoje. Se está bem ou se não está. Porque esse humor é perigoso, tá? Ainda bem que é no telefone, né? Porque pessoalmente até é perigoso. Ou então você vai, plim, blom, abre a porta, aquela cara. Gente, é para voltar na hora embora. Isso não é falta de educação, é o caso. Então, você está com os diabos, você fica aí, eu não vou entrar, não. Mas se você for na minha casa, oi, bom dia, como vai? Vamos entrar.
Que prazer, vamos entrar, senta. Porque você está de bem com a vida, né? É diferente, tá? Então, o negócio, gente, é não ficar preso às emoções. Que emoção é isso? Ai, estou tão derrotada hoje. Adianta você falar isso com os outros? Você quer que os outros... É mesmo, está certo. Vamos acender a vela junto. Nem vem que não tem, mas os cristãos fazem isso. Porque eles não têm vida com Jesus. Um apoia o outro no mesmo mal. Tem nada a ver, nunca tem uma palavra. Não, levanta disso, sai fora, isso é diabo. Vamos orar, para com isso. Bababá. Olha, vai examinar a tua vida, o que você está fazendo? Você está desse jeito, prostrado. Emoção, que te põe lá para baixo. Você tem que mudar isso tudo. Põe a palavra de Deus dentro de você. Você tem que ter comunhão com Deus, orar, ficar sozinho. Olha, você põe um louvor desse, meu bem, você vai lá para o céu, você fica com Ele, adorando, glorificando. Ele vai começar a agir dentro de você. Você começa a ser transformado, você começa a ser abençoado. Tudo maravilhoso. Te dá força para você estudar a palavra. Não é para fazer tudo só com a cabeça, não. Tem que envolver o coração, em nome de Jesus. Valeu? Amém. Toda glória a Jesus. Amém. Ele te ama, Ele está te esperando, hein? Nós te apresentamos agora todos esses pedidos, todas essas situações que estão aqui. Em nome de Jesus. Que seja liberado, Pai, do seu coração, essa unção, Senhor, para transformar estas vidas, para abençoar os enfermos, sejam curados agora, com a cura divina, com essa unção, atender as necessidades financeiras daqueles que estão passando por momentos difíceis. E eu repreendo a ação do diabo em todas essas histórias de vida que estão aqui. Em nome de Jesus, diabo, você está amaldiçoado. Em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus. E eu creio que está acontecendo agora o milagre para cada situação que está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, meu Pai, essa oração, Senhor, que a tua unção inclua todos que estão aqui presentes, todos que estão em casa, pela mídia, pela internet, que sejam abençoados agora. Até, Senhor, que todos estejam recebendo agora a tua unção que é liberada, o que cada um precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu digo recebam, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço, Pai, eu te louvo por você estar operando nestas vidas, Senhor, para tirar o peso, o fardo de todas essas vidas. Obrigada, Jesus, nós te agradecemos por você estar agora aliviando esses peso da vida, esses corações. Você está pondo a alegria de viver, a força para viver, dando discernimento, agindo poderosamente, através, Senhor, da tua palavra e do teu Espírito. Nós te agradecemos, nós viemos aqui agora, Pai, para te agradecer como os teus filhos e para te dar toda honra, toda glória e toda adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana com toda a segurança, paz e com a visitação dele, com revelação da palavra, e que você tenha uma semana, então, de glória, de proteção, e até o próximo culto, em nome de Jesus.